Eu estou aqui com vocês, é meu privilégio que assim seja. Estou esperando o pessoal chegar, por enquanto a gente vai sem vinheta, mas as coisas vão ficar muito diferentes daqui a mais alguns dias. Vocês vão ver um outro formato de Papo de Graça. Eu estou gravando aqui os salmos que vão ser entregues todas as manhãs a todos os inscritos no meu blog caiofabioexclusivo.com.br. Então, você que quer receber um salmo enviado gratuitamente para você todas as manhãs, 18, 20 minutos de reflexão antes de você sair de casa cedo, se inscreva. É só isso que você tem que fazer, não tem que pagar nada. Mas tem que entrar no blog do caiofabioexclusivo.com.br. Aqui embaixo, na nossa plataforma do YouTube, tem todas as informações que você possa pretender a respeito dos muitos serviços que estão disponibilizados aqui, inclusive esses todos, do caiofabioexclusivo.com.br. Eu queria muito que todos se inscrevessem, é gratuita a inscrição e você vai receber um salmo por dia. E não é um salmo por dia, é o que pode ser falado de um salmo por dia em 20 minutos. E aí, se eu não concluir, eu vou deixando para o dia seguinte. O Salmo primeiro eu já levei, creio que umas 10 construções devocionais para apresentar a você. Agora eu estou no Salmo 2, que tem uma riqueza enorme. Já gravei alguns, ainda tem mais coisas para dizer, para antes de passar para o Salmo 3. Então eu não sei quando eu vou acabar o Café com Graça, no final do Salmo 150, o que deve dar nesse ritmo de ir debulhando o Salmo algum tempo, um longo tempo de edificação espiritual e de leitura dos Salmos, tendo Jesus como a chave hermenêutica. Então, inscreva-se no meu blog caiofabioexclusivo.com.br e receba tudo, tá bom? Eu estou dando tempo aqui para a moçada ir chegando. O pessoal já deve estar começando a chegar. Agora falte 1 minuto para as 13 horas e tem gente que ainda nem ouviu o sininho tocar. E eu espero que você avise essas pessoas, esses amigos que você conhece, com os quais você encontra nessa congregação do Papo de Graça todas as manhãs. Convide e vamos em frente. Nós estamos falando em Mateus 3 e o nosso tema agora é João Batista. Eu já falei algumas coisas sobre ele, já fiz uma introdução explicativa com algum detalhamento para posicionar você no ambiente de João no primeiro século. Depois disso, eu falei sobre a conjuntura, os implicados, o que significava o aparecimento de uma pessoa como João, um nazireu do deserto dedicado a Deus e que fazia aquela dieta totalmente diferente, que tinha uma identificação com o espírito de Elias. Ele não era uma reencarnação de Elias, mas ele era uma expressão arquetípica da promessa de que antes da vinda do Senhor haveria um profeta que o proclamaria, que prepararia os caminhos para ele, e foi o que aconteceu com João Batista. Mas isso é só o arranhãozinho da casca. Aí nós temos várias coisas a serem tratadas nos próximos dias aqui conosco. Hoje, por exemplo, se der tempo, eu quero falar de duas delas. A primeira é
o que pensavam de João Batista. E ele, o que pensava de si mesmo, de si próprio. E em havendo tempo ainda no dia de hoje, eu quero falar qual o significado da mensagem de João Batista. Como é que ela chegava, como ela ecoava, a quem ela atingia, como ela provocava as pessoas para o bem e para o mal, como ele era um divisor de águas. Então, vá chamando os amigos, porque eu estou começando, minha gente. E quem quiser, se não chegar na hora, puxe o vermelhinho para o lado de cá e assista tudo. Ou então assista depois. Eu preferiria puxar, zerar e ir acompanhando. E você não vai perder nada, ao contrário, vai ganhar tudo. Considerando que a gente ainda tem um monte de outras conversas sobre o significado espiritual, teológico, histórico, da presença redentiva desse que é um proto-evangelista, que vem anunciar os caminhos do Evangelho para a sua geração, e tantas outras coisas sobre as quais a gente já falou. Inclusive, no primeiro dia eu falei sobre essa comunhão espiritual de um feto com um embrião e como essas perspectivas de comunicação espiritual estão presentes a vida inteira de um ser humano, desde o ventre, desde a mais tenridade, o que abre janelas de natureza interpretativa e psicológica poderosas sobre o que acontece com as crianças dos ventres das mães. Boas manifestações de gravidez carregadas de amor, de gratidão e de proteção produzem seres humanos de outra natureza. Por outro lado, a troca perversa de ódio, de agonia, de guerra de pai e de mãe, de família, produzem e introjetam no coração de uma criança, embrião, feto, tantas tristezas quanto João Batista experimentou de alegria quando ouviu a voz da saudação da mãe do seu Senhor, que era o seu primo 3 meses mais novo, acerca do qual depois ele vai dizer, como nós veremos hoje aqui, não, ele já existia antes de mim. Ele tinha uma visão sobre Jesus muito diferente da cronologia espaço-temporal ou apenas do fato de que ele nasceu 3 meses antes do que Jesus, do ponto de vista etário. Mas João é um cara tão para além dos seus dias, gerações de percepção, que ele diz, não dá para comparar. Eu nasci outro dia, mas ele já existe antes de mim. E é o testemunho que todos os que conheceram Jesus pela fé dão dele. Ele já existia antes de Abraão. Ele já existia antes de todas as coisas. Paulo depois vem e diz que ele é o Adão primordial. E os apóstolos dilatam tanto esse olhar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que dizem que ele, o Cordeiro, não só precedeu a João Batista, a todos os narradores e profetas da Bíblia e de todos os povos, mas os apóstolos vão muito adiante e entram numa metafísica inextrincável e inexplicável e dizem: ele é o Cordeiro que foi imolado antes da criação de todas as coisas. Então, dito isso como uma brevíssima introdução, por favor, Kleber Lopes, eu já expliquei várias vezes que o Braulinho, querido, meu querido, eu posso garantir mais do que de todos vocês, não vai mais participar do Papo de Graça, eu já expliquei as razões. Então, não vou mais falar sobre o assunto.
nem perca seu tempo, e eu preciso continuar retiliniamente o que nós estamos conversando. Então, eu quero hoje iniciar perguntando o que pensavam de João Batista e o que ele próprio pensava de si mesmo. E o que pensavam dele. A gente vê essas questões aparecerem, sobretudo, no Evangelho de João. Você tem que ir para o Evangelho de João, no capítulo 1, quando se fala de quem era João, verso 6 diz: houve um homem. Eu acho esse texto um dos mais bonitos aqui de João, um dos mais poéticos. Um texto que, desde que eu era muito novinho, pregando o Evangelho, caiu no meu coração como uma luva. E Deus sabe que na minha pretensão quebrantada como ser humano, muitas vezes eu disse: Senhor, eu quero ser uma pessoa que não tenha nome, não tenha sobrenome, mas que de quem se possa dizer: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era Caio. Assim como se diz aqui, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E assim pode ser com o nome de qualquer um de nós. Houve um homem, houve uma mulher, houve um ser humano enviado da parte de Deus, e ele é o fulano. Meu Deus, quem me dera os batistas. Até porque Jesus disse que o João não era o teto, não era o teto do que Deus iria fazer na vida de muitos outros seres humanos posteriores aos dias de João. O que Jesus diz sobre João é com efeito o seguinte: dos nascidos de mulher, ninguém foi como João. Para trás, não tem ninguém como João. Nem Enoque, nem Noé, nem as grandes figuras do Velho Testamento, como Abraão, os patriarcas, como os juízes de Israel, como Samuel, como Davi, como reis piedosos de Israel, como profetas não vendidos, sinceros e verdadeiros, e que deram as próprias vidas para bancar a coerência e a validade das suas profecias, e todos os santos anteriores que viveram vidas dedicadas a Deus antes de João Batista. Jesus disse: até aqui, desde o início até o dia de hoje, o que tem vigido é a lei e os profetas. Mas, em verdade, eu vos digo que dos nascidos de mulher, de todo aquele elenco, por exemplo, listado na Epístola de Hebreus, no capítulo 11, que é uma galeria extraordinária de figuras distintas, exóticas, algumas bizarras, mas todas lindas, santas, ungidas, diferentes, e são extremófilos da fé. Ninguém foi como João o Batista. Aí Jesus complementa e diz: em verdade, todavia eu vos digo, que o menor, preste atenção nisso, o menor no reino dos céus, que o menor nessa nova era, que o menor nesse novo aeon, que eu inauguro, e do qual João é um predecessor, é um anunciador. Desse tempo de João para frente, estão aqueles que ouvirão a palavra do reino de Deus. E, em verdade, eu vos digo que dentre esses surgirão aqueles muito superiores ao próprio João, porque verão com os próprios olhos aquilo que João mais intuiu
e teve certezas intuitivas concretas do que acompanhou para ver. Porque Jesus seguiu e o próprio João, que já tinha dito aqui no Evangelho do apóstolo João, que a condição dele, ao ver Jesus chegar e ele mesmo, ao dizer aos seus discípulos, digo João, se uma imagem de felicidade, de alegria, de glória, de completude, dizendo que ele não era digno de desatar as sandálias das correias de Jesus, dizendo que ele, João, batizava com água, mas aquele que estava chegando batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou falar disso mais tarde, não hoje, mas outro dia. E falou ainda mais o seguinte, que dentre aqueles que estavam nascendo com a consciência nova e a clarificação dos ensinos de Jesus e seguindo a Jesus, gente também que antes seguira ao Batista e que o próprio João Batista dissera, não sou eu, é a vocês que é a ele que vocês têm que seguir. E estimulou os seus discípulos a deixarem-no e a seguirem com Jesus, e a maioria fez isso. E ele ficou com o coração radiante. E ele diz aqui em João coisas lindas a respeito disso, dizendo que ele era apenas um amigo do noivo. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus, está aqui no capítulo 1, do verso 35 em diante. E os discípulos começaram a seguir a Jesus. E Jesus, vendo que o estavam seguindo, perguntou, o que buscais? E os discípulos de João disseram, Rabi, que quer dizer mestre, aonde tu assistes, onde tu moras? Como Jesus não prometia residência fixa em lugar nenhum, ele tinha um lugar para onde ele voltava mais, que era Cafarnaum, mas não era lá que ele ficava o tempo todo. Jesus então apenas diz, vem e vê, porque para você conhecer onde eu estou, aonde eu fico, aonde eu pouso, como eu sou, quem eu sou, o que eu ensino, você tem que vir e ver. É uma expressão que me marca a vida inteira. E por isso a minha ênfase em boa parte da minha pregação foi no vem e ver. Porque se você não vier, se você não se engajar, se você não seguir, você nunca vai ver, você nunca vai discernir, você nunca vai enxergar. Vem e vê. Não é uma estrada fixa com paragens inamovíveis, ao contrário, é um caminho maleável. Só consegue andar nele quem me segue na dinâmica das minhas escolhas, que são aprendidas pela observação dos meus atos, gestos e palavras. Então venham e vejam. Não é um manual, não é um texto catequético, não é uma doutrinação, é para ver, ouvir, pensar, ponderar, escolher, decidir, seguir, se conformar comigo e se transformosear na minha imagem, na minha semelhança, no meu caráter, na minha conduta. Vocês têm que se tornar a extensão de quem eu sou. Isso só acontece se vocês vierem, virem e praticarem. Então, vem e vê. Todos vocês que estão buscando alguma coisa. E respondeu-lhes, vinde e vede. Foram esses, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele naquele dia, sendo mais ou menos já tarde, já era noite, entardecer. E aí André, irmão de Simão Pedro, que era um desses que tinham deixado tudo para trás e estavam seguindo a Jesus, foi chamando outras pessoas. E outra vez aparece no verso 46,
essa afirmação do vem e vê de Natanael, que disse: de Nazaré, porventura, pode sair alguma coisa boa? E aí, os que já estavam seguindo a Jesus, os que já tinham ouvido o vem e vê, e tinham ido e estavam vendo e estavam seguindo, disseram a Natanael: nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Eu tenho dado ênfase nisso todos os dias, na profecia de Moisés sobre Jesus, dizendo: virá aquele que é maior do que eu, que vai me tornar obsoleto, e ele é que vai vos ensinar todas as coisas. Moisés disse: olha, eu sou relativo, e o que eu estou dizendo a vocês tem prazo de validade, até a chegada desse que é infinitamente maior do que eu. E como veio a dizer João Batista, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. E se Moisés usasse a mesma lógica do João Batista, dizia: eu vos dei tábuas da lei. Ele vai inscrever o mandamento dele nos seus corações. Se Moisés seguisse a lógica de Paulo, em 2 Coríntios 3, ele iria dizer: eu vos dei o ministério da morte, da condenação, da desobediência que traz juízo, morte, pânico, pavor e medo. Mas o que vem depois de mim é o ministro da vida, traz a lei da vida, vai ensinar vocês a obedecerem por amor, por consciência, por escolha, por gratidão, pela alegria da transformação, e vai transformosear a vida exterior, porque vai mudar o coração e a interioridade de vocês. Mas ele disse o que ele pôde dizer, que era o que ele tinha recebido, isso ele falou. Eu não sou o teto, disse Moisés. Meu teto é baixo, mas vem um depois de mim a quem todos vocês deveriam ouvir, porque o que ele vai ensinar é o definitivo. E até a mulher de Samaria, lá em João 4, sabia disso. Ela, que era considerada uma pagã pelos judeus, disse: olha, nós sabemos que quando vier o Messias, que é esse que Moisés tinha dito que era muito maior do que ele, que viria, ele nos ensinará todas as coisas. Significando dizer que Moisés tinha trazido um conhecimento em parte, um ensino em parte, e circunstancialmente aplicado aos fenômenos sociais, históricos, existenciais, psicológicos e àquilo que aquela geração já tinha alcançado e podia alcançar, porque a revelação de Deus na Escritura é gradual e palatina, cresce, ela está em estado permanente de gravidez até que ela dê a luz, até que ela conceba aquele que nasce e recebe o nome de Jesus. Então, aqui, o testemunho de João Batista é sempre acerca disso, dizendo: olha, eu sou só o noivo. Essa é a alegria que eu sinto. É a alegria de um noivo que ouviu a voz do seu... Aliás, eu sou o amigo do noivo. O amigo do noivo que ouviu a voz do noivo. Jesus é o noivo. Ele é que tem direito a ser aquele que expose o coração de vocês todos. Vocês todos deveriam se casar nessa nova aliança, nesse novo testamento com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou só um amigo que chegou agora, mas que teve o privilégio de ouvir a voz dele, de sentir a alegria da presença dele desde que eu sou um feto do ventre da minha mãe. E eu vivi
todos esses anos, esses 30 anos e 3 meses até começar a pregar, sob o signo da alegria daquele que eu sabia que já estava entre nós e que haveria de se apresentar. Portanto, eu sou um amigo do noivo, desenciumado, feliz, realizado, completo, que ouve a voz do noivo, a voz da Boa Nova, a voz do Evangelho, a voz do esposo espiritual de toda a humanidade que com ele queira se casar em fé e em entrega de obediência. Eu sou aquele que, ouvindo essa voz, vendo essa aproximação, se enche de alegria. E eu quero dizer a vocês, eu estou completo, tomado, possuído por essa alegria. Vão com ele! É o que João Batista diz de Jesus, que todos deveriam olhá-lo desse modo. E aí persiste a pergunta, e os outros, o que pensam dele? A gente acabou de dizer o que ele pensava de si mesmo. Ele era um aplanador de caminhos, um preparador, ele era uma patrola, derrubando montes, aterrando os lugares escabrosos, tentando moldar uma pavimentação de compreensão mínima para a mensagem que Jesus trouxe depois. Era assim que ele se via, apenas como alguém que tinha o privilégio de preparar um caminho para o Senhor andar na história humana. E o que os outros pensavam dele? A gente vê aqui no capítulo 1 de João, do verso 19 em diante, o testemunho que João Batista dá. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe vieram de Jerusalém, entre eles sacerdotes e levitas do templo, e perguntaram: quem és tu? É interessante que os publicanos, os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos, os guardas, tanto judeus quanto os guardas do templo, e como autoridades, inclusive romanas, que se aproximaram para ouvir, não fizeram nenhuma pergunta a esse respeito. Quem és tu? Geralmente essa é uma pergunta de teólogos e acadêmicos, que querem muito mais fazer arqueologia de personalidades, querem muito mais fazer esquadrinhamento de profecias, do que, de fato, como a gente já viu no nascimento de Jesus, com aqueles que Herodes chamou para dizerem a ele aonde Jesus nasceria, e ouviram o texto de Miqueias 5:2, sabiam de tudo, mas ninguém se levantou para ir lá adorar Jesus com os magos. Aqui é a mesma coisa. E vai ser recorrente. Esse interesse dos religiosos por Jesus é só querendo saber do pedigree. Quem és tu? Prova-nos de que tu tens prerrogativas messiânicas, porque nós já estamos cansados dos messias. Então, quem és tu? Foi o que perguntaram a João Batista. Ele confessou e não negou. Não tem ninguém mais claro do que João Batista. Não há um minuto de estelionato, de imagem ou de tentativa de identificação superlativa ou de superposição ou de autovalorização do seu próprio significado para além do que era. Nada disso em João Batista. Ele apenas diz e confessou: eu não sou o Cristo. Não olhem para mim com essa expectativa. Porque se João desse a entender, ou mesmo não falasse nada, ou ficasse quieto,
ou só desse um sorriso maroto, aquela multidão inteira o aclamaria como o Cristo de Deus que tinha chegado. E João tinha características de personalidade religiosas e políticas dos judeus religiosos, que era a de um profeta com as características reformistas ou revolucionárias ou transformadoras do profeta Elias. Por isso se dizia que esse, que viria antes da chegada do Messias, antes do sol nascente das alturas, que é Jesus, acerca dele se dizia que ele era o cumprimento de Isaías 40. Era a voz que clamava no deserto. E é aí que ele fica e não ousa dar um passo além disso. E diz: não, ele é o herdeiro, ele é o noivo, a ele todos os amores da humanidade. Eu sou só um amigo que tem esse privilégio de me alegrar. Convém que ele cresça e eu diminua. Portanto, fiquem sabendo, eu não sou o Cristo. E como eu disse na última vez que nós nos reunimos, falando aqui de João Batista, não faltavam messias candidatos a tal posição em Israel no primeiro século. Aliás, isso já vinha desde antes do primeiro século. E entrou pelo primeiro século aquela proliferação de messias. Todos morriam e o movimento acabava. Ou eram presos e o movimento terminava. Ou eram pessoas que, ameaçadas, fugiam e todo o seu grupo era disperso. Era muito em razão desses messias de Israel naqueles dias que a gente lê em João, no capítulo 10, Jesus falando: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Ele não está falando de Abraão, de Moisés, de Davi, dos profetas, não, ele está falando daquela fieira messiânica, que já vinha desde 50 anos antes, entra por João Batista e segue um pouco mais adiante. Todos eles, Jesus diz em João 10, que apareceram, eram mercenários, eram enganadores, eram aproveitadores, mas as minhas ovelhas, os que são meus, não ficam confundidos com a voz dos estranhos. Os que são meus ouvem a minha voz, discernem o meu espírito, a minha mansidão, porque eu sou manso e humilde de coração, discernem o mandamento do meu amor, discernem o meu compromisso simples com a justiça mais simples e universal em favor de todos os homens. Por isso as minhas ovelhas não dão ouvidos a esses messias falsos. E é uma profecia que Jesus faz aqui, quando a gente vê pessoas dando ouvidos para todos os lados, até nos dias de hoje, aos falsos messias. Qualquer um que chegue com promessas que tragam benefícios supostos a esse também suposto povo de Deus, na mesma hora eles se bandeiam para o lado de lá, mas Jesus disse: é só porque não são meus. Porque os que são meus, e não são muitos, mas não sendo muitos, são meus qualitativamente e têm um discernimento que ninguém mais tem, eles conhecem a minha voz. Eles sabem o meu caminho, a minha direção, quem eu sou e por que eu chamo. E eles não seguirão a voz dos estranhos, do lobo disfarçado de ovelha, dos mercenários, dos ladrões, dos salteadores, dos que não entram pela porta das ovelhas, os que não andam pelo caminho do amor solidário e salvador pelas ovelhas, os que não entram pela porta da profecia
messiânica que eu encarno, que eu cumpro e que em mim se cumpre todo dia. Os que não têm essa vocação em mim é que vivem enganados para todos os lados, em nome de Deus, mas as minhas ovelhas não hão de se enganar. Foi o que Jesus disse e João Batista deixa claro, não negou, eu não sou o Cristo, tendo tudo para ser interpretado como Cristo. Ninguém, antes de João, carregou uma expectativa popular tão grande de que ele pudesse ser o Cristo. Depois de tantos cristos falsos, apareceu, enfim, um profeta sincero, valente, radical, corajoso, disposto a dar a própria vida, um nazireu de consagrações ao amor de Deus e à missão que ele entendia que a ele tinha sido dada, mas ele não tem um pingo de estelionato dele próprio. Eis o Cordeiro, segui-o. Eu não sou ele, ele é o noivo. A ele todos os amores, todas as concentrações de adoração, de devoção, de obediência. Eu fico alegre de ver vocês indo com ele, porque eu não sou o Cristo. Eu sou um preparador de caminhos. E eu estou fazendo o que me foi mandado fazer, mas é para ele que se deve olhar. Portanto, esse homem já chega crescendo extraordinariamente em qualquer perspectiva, quando tendo tudo para praticar um atozinho de leviandade messiânica, ele diz para as principais autoridades de Israel, levitas, saduceus, escribas, fariseus, eu não sou o Cristo, é outro, está no meio de nós, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Mas eu não sou. Então lhe perguntaram, quem és, pois, tu? Quem tu, pois, és? Quem és tu? És tu Elias? Falando de uma reencarnação de Elias, que era o que a maioria dos judeus esperava, que Elias viesse a se reencarnar e cumprir um papel tão reformador e tão veementemente contestador a ponto de fazer fogo cair do céu sobre a cabeça dos perversos dos dias do rei Acabe e da rainha Jezabel, no norte de Israel, no Monte Carmelo. E era isso que a maioria dos judeus pensavam, porque os judeus não tinham uma teologia anti-reencarnacionista. Você procura na literatura judaica e você não encontra textos veementes a esse respeito. Ao contrário, havia muitas linhas do judaísmo original que tinham como expectativa de continuidade uma visão reencarnacionista. É por isso que eles perguntam isto. Tu és João Batista, tu és Elias, então, redivivo, reencarnado? Mas, conquanto João soubesse que ele estava aqui cumprindo um papel de Elias, Elias do seu tempo, Elias da sua geração, ele sabia que ele não era Elias. Ele não era a reencarnação de Elias nenhum. Ele tinha apenas vindo no espírito profético, no espírito contestatório, no espírito reformador, no espírito da valentia profética de encarar a mentira, mesmo que isso lhe custasse a vida, era nesse espírito que ele viera. E era também como um ermitão de Deus, como Elias foi. Elias viveu nos desertos. João Batista também. Elias se alimentava do que lhe dessem ou do que chegava, ou do que ele coletava. Ele era um profeta coletor de alimento no deserto e de águas de fontes, na solidão das grutas, das cavernas, na oração, na meditação.
Ele não era um homem que andava no meio da multidão, nem João Batista. E a mensagem de Elias era de arrependimento. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Mas até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Semelhantemente a João Batista, que fazia essa convocação ao arrependimento, a mudança de mente, a transformação do entendimento, da compreensão, a iluminação dos olhos do coração, a metanoia, a dar à mente uma possibilidade de interpretação tão nova que era como se fosse uma nova criação. E é o que Paulo vem a dizer na segunda carta dele aos Coríntios, dizendo que se alguém está em Cristo é uma nova criação. A nossa tradução diz criatura, mas de fato é criação. E a linguagem que ele usa depois para descrever essa nova criação é a linguagem do Gênesis. Haja luz e houve luz, assim Deus resplandeceu para Cristo, como Ele é, sejamos transformados de dia em dia, de glória em glória, na imagem do Senhor, pelo trabalho do Espírito Santo, incessantemente modelando os nossos corações, renovando os nossos pensamentos. Isso é arrependimento como estilo de vida e contínuo. E que João Batista pregava no espírito de Elias com mais sofisticação de compreensão, porque, afinal de contas, alguns séculos tinham se passado entre Elias e João Batista, mas ele diz: eu não sou a reencarnação do Batista, embora os rabinos de Israel, os mestres de Israel, não dessem ênfase nessa questão de reencarnação ou não reencarnação. Isso não era um conflito teológico em Israel. E a gente vê isso depois também em Mateus 16, quando Jesus pergunta o que dizem as multidões que eu sou. E todas as respostas que os discípulos trouxeram, alusivas ao que as multidões diziam, eram respostas praticamente reencarnacionistas. Uns dizem que tu és um dos profetas que voltou. Uns dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias, que tinha morrido, mas reencarnou. Outros dizem que tu és algum dos profetas que também reapareceu, reencarnou, voltou no espaço-tempo. E tem aqueles que dizem que tu és João Batista, que João morreu, foi decapitado, mas tu recebeste a infusão do Espírito de João, de modo que tu és tu plus o Espírito de João. E Jesus não disse, bobagem, que tolice. Não, ele não disse nada, ele só quis saber quem os discípulos diziam que ele era. Ele não gastou tempo com os equívocos humanos a respeito de quem ele pudesse ser. Preste atenção. Jesus não gastou tempo explicando os equívocos humanos a respeito de quem ele pudesse ser. Isso demanda uma questão. E a questão é por quê? Por causa da total irrelevância para Jesus acerca desse tema. Que depois, com o passar dos séculos, e depois, inclusive, da aparição reformada protestante, posteriormente do grupo evangélico, nos últimos 500 anos, se tornou uma questão de salvação de vida ou morte, e se alguém crê na reencarnação já está no inferno, na perspectiva evangélica, reformada ou pentecostal, como vocês bem foram doutrinados. Agora vejam a desimportância desse tema para Jesus. Ele nunca disse: quem pensa assim está perdido. Quem pensa assim não tem parte comigo. Ele não disse nada. Ele encarou como um equívoco do povo natural
Afinal, todas as culturas da Terra, não tendo explicação melhor para os fenômenos de aparição profética, sempre anunciavam um novo profeta a uma manifestação rediviva de um profeta anterior. Era normal em alguns lugares do mundo. Isso fazia parte de expectativas antropologicamente detectáveis em todas as culturas da Terra, e Jesus passou batido. E João passou batido. E aí, quando perguntam isso a ele, não só ele não é o Cristo, mas ele diz, quando perguntado, tu és Elias? Ele disse, não, não sou. Eu sou eu. Elias foi Elias. E vocês não conseguem fazer interpretação de sutileza. Quando se diz que ele virá o profeta Elias, virá no poder e do espírito de Elias, não está falando que eu seria Elias, está falando que quem quer que viesse nesse lugar, e fui eu que fui enviado, viria para o nosso tempo, no mesmo espírito que Elias carregou para os dias dele, há vários séculos atrás. É apenas isso que se está dizendo, mas não se está dizendo que eu sou Elias, que dentro de mim existe o espírito de Elias, é o espírito de Deus cumprindo em mim uma profecia onde eu seria uma espécie de Elias dessa hora, desse tempo e dessa era. Eu não sou Elias. Aí eles perguntaram, então tu és o profeta? Quando eles perguntam, tu és o profeta? Eles estão aludindo a Moisés, que disse, depois de mim virá um profeta. Ele não disse virá o Cristo, ou Deus se encarnará, porque estava para além da compreensão de Moisés, a encarnação de Deus entre os homens. O máximo que eles conseguiam alcançar era a dimensão e o status de um profeta, de um canal desimpedido para Deus se manifestar. És tu, porventura, o profeta aludido por Moisés? Quando em Israel se falava de o profeta, se estava falando, sobretudo, daquela profecia de Moisés. Depois de mim virá alguém, virá um profeta muito superior a mim. A ele ouvi. És tu, porventura, o profeta, ou João Batista? Já que tu não és o Cristo e já que tu não és Elias. E ele respondeu, não, não sou o profeta profetizado por Moisés. O profeta é outro. E vocês não vão reconhecer. Disseram-lhe ainda, declara-nos, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Tudo aqui tem a ver apenas com pesquisa, com informação, com fofoca messiânica, mas não tem nada a ver com interesse sincero do coração desses saduceus, desses fariseus, desses religiosos, desses levitas, desses mestres da lei. Nada. Era só informação para que possamos responder com precisão àqueles que nos enviaram. Não há nenhuma sede de conhecer a verdade. É só uma questão de não perder o lugar de poder, de intermediação e de levar informações atualizadas. E as razões nunca eram boas, sempre tinham a ver com a perspectiva latente de eliminação dessa figura que fosse especial. Não, não sou. Vocês querem saber quem eu sou? Eu vou dizer a vocês. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, conforme diz Isaías no capítulo 40. Sou eu. Essa profecia, sim, se cumpriu em mim. Não sou o Messias, não sou Elias, não sou o profeta de Moisés. Eu sou o profeta de Isaías, a voz solitária, a voz que ninguém quer ouvir,
a voz da contrariedade, a voz que clama na solidão, a voz que ouve o seu próprio eco, até o dia em que comecem a vir as primeiras audiências. Eu sou apenas isso e me contento com isso. Não estou buscando público, não estou buscando likes, não estou buscando nada disso, por isso não entro na cidade, não vou para as grandes metrópoles de Israel, muito menos para Jerusalém. Fico aqui longe. Quem quiser saber, que venha até mim. Tem que ter sede o bastante para vir até o deserto, me encontrar na sequidão de estio, para ouvir a palavra que está na minha boca, essa profecia de anúncio da chegada do Messias, ela me ocupa, me possui, me domina, e eu sou a manifestação encarnada dessa promessa de quem veio para preceder, buscando endireitar os caminhos do Senhor, para vocês não tropeçarem tanto, para vocês não cometerem todos os erros que vocês cometerão se não abrirem os olhos e os ouvidos da mente e do coração. Ora, os que haviam sido enviados de entre os fariseus perguntaram então a João Batista: então por que batizas? Por que batizas? Interessante que em momento nenhum o Velho Testamento disse que quando o Messias chegasse ele batizaria. Mas eles estão tomando como referência alguns grupos religiosos que batizavam o batismo de purificação, como era o caso dos essênios, como era o caso dos próprios fariseus, que se batizavam todos os dias. Eles entravam nas suas metretas, vasos enormes de água, e mergulhavam ali antes de comer, de fazer qualquer coisa, e purificavam até seus leitos, seus lençóis, tudo, porque sair de casa para o mundo era voltar contaminado pelo eventual contato com os pagãos que eles encontrassem. Então, por que batizas? Eles já tinham desenvolvido uma teologia batismal para o Messias. E o grande choque é que quando o Messias vem, se diz, Jesus mesmo não batizava. Jesus não deu a menor importância para o batismo no sentido de que se ele não batizasse, ninguém estaria batizado. Se ele não batizasse com o Espírito Santo, ninguém estaria batizado, não é com água, que era um simbolismo que pressupunha a evocação de uma consciência arrependida. Arrependimento esse que já era obra de comoção e de quebrantamento produzida pelo Espírito Santo. Isso qualquer pessoa poderia fazer, não um grupo especial de profissionais ou de candidatos ao messiado, ou a profetas exuberantemente designados. Não. Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos. É a mesma coisa que você ouve de Paulo. A importância que Paulo dá ao ato batismal, para além de ser um testemunho público de uma convicção interna que tinha que habitar o coração de cada batizando, Paulo mesmo praticamente não batizava ninguém. Ele chega a dizer aos coríntios, eu não lembro se eu batizei alguém entre vocês. Estou me lembrando, eu batizei os da família de Cleo, mas fora isso, não tenho lembrança. Foram outros que batizaram, porque eu nunca entrei nesse lugar medianeiro, porque eu nunca achei que essa medianeiridade tivesse qualquer importância salvífica. Não tem. É simbólica e é um testemunho externo de mudanças que tem que acontecer internamente no coração, que se não acontecerem, você pode ser batizado todo dia, como faziam os fariseus que o indagavam, porque batizas, que não haveria consequência positiva e espiritual nenhuma na vida deles que cumpriam apenas esse rito.
Ora, perguntaram os fariseus, por que então tu batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Isso já era invenção dogmática da teologia rabínica. Isso já estava sendo escrito nos textos paralelos, mas não tinha nada a ver com nenhuma promessa da Escritura, do Velho Testamento. Mas vocês vejam, o que nossos rabinos desenvolveram foi essa ideia, de que quando chegar essa pessoa com autorização especial, tem que ser um desses, Elias, ou o profeta, ou o Messias. Mas tu não és nenhum dos três, por que tu batizas? Não corresponde aos dogmas dos nossos mestres. Respondeu-lhe João Batista, eu batizo com água. Com água, cara. Eu batizo com água. Água. Não vou derramar na minha cabeça. Nem vou jogar na sua, é claro. Eu batizo com água. H2O. Simbolismo de arrependimento, de lavagem da consciência. E é isso que eu faço, eu batizo com água. Mas aquele que vem depois de mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Esse é aquele que eu anuncio. No meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após esse tempo, após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, não a Betânia ali do lado de Jerusalém, que é só subir o Monte das Oliveiras e Betfagé, que você já está do lado de lá, não, mas é uma Betânia do outro lado do Jordão, onde hoje é a Jordânia. Tinha uma pequena cidade nos dias de Jesus, que você identifica até hoje, o seu rastro arqueológico, chamada de Betânia, do lado de lá, na atual Jordânia. E era onde Jesus estava batizando no Jordão, porque ele estava batizando com águas correntes, conforme ensinava a purificação do Velho Testamento para esses batismos de purificação da mente, da consciência e da vida. É isso que ele diz acerca de si mesmo e não passa disso em momento nenhum. Agora, a questão que chega para nós é qual o significado dessa mensagem de João, que, sobretudo, se concentra num apelo, num grande imperativo. E o imperativo é raça de víboras. É forte essa expressão, eu vou explicar já já o significado dela. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno, coerente com o verdadeiro arrependimento. Quando ele usa a expressão raça de víboras, ele está falando com os religiosos judaicos, é o que você lê. É o que você lê em Mateus, no capítulo 3, você lê exatamente isso. Que são os que vieram de Jerusalém, dentre os saduceus, os levitas e os fariseus, enviados pelas autoridades do templo. É a esses que Jesus chama de